Bom dia a todos, que nós possamos, nesta manhã, neste momento do Espírito em Foco, que é esta atividade, buscarmos aí as reflexões que nós precisamos para prosseguirmos aí melhorando, mudando, tendo algumas pistas para o nosso crescimento espiritual. Nós usamos como base para a nossa conversa a obra de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, e vamos nos orientando aí pelo pensamento da Joana, buscando também a inspiração e as necessidades de cada um de nós. Que nós possamos buscar esse momento como um momento bastante necessário em nossa vida, que é essa viagem que nós precisamos fazer sempre para dentro de nós. Para muitos de nós que não estamos acostumados ainda, não é uma viagem muito agradável, porque a gente tem o hábito de parar sempre, detendo-se naquelas situações ruins, né, onde a gente fica se martirizando, localizando alguma coisa que a gente não gosta, ou que aconteceu de ruim conosco, ou feito por nós, em relação a outra, que os outros tenham feito para nós, nós nos detemos aí e ficamos tentando explicações e razões para aquela situação infeliz. Quando os Espíritos Venerandos nos ensinam que o único mal que nos faz mal é o mal que a gente faz, não é o mal que nós recebemos. Então, se de alguma maneira a nossa experiência com o semelhante não foi boa, da parte dele, nós não deveríamos nos deter aí, deveríamos prosseguir, porque esse seria um problema dele, né? E ele, então, não teria como nos atingir se nós não permitíssemos. Se porventura fomos nós que nos envolvemos em alguma atividade desagradável em relação ao semelhante, que nós possamos trabalhar a reflexão em torno da nossa ação e a proposta de mudar e prosseguir também, nunca se detendo nos momentos negativos, porque eles paralisam a nossa vida. E os Espíritos Venerandos sempre nos ensinam, e também a gente vê através das obras, que uma das coisas mais difíceis de serem enfrentadas quando chegam do lado de lá é a questão do tempo perdido. Do espírito olhar para trás e ver que ele se deteve em momentos que foram para ele talvez desagradáveis, situações onde ele, e por anos a fio, ficou ali, trabalhando. Quantas criaturas param ou se paralisam diante de uma mágoa? Ficam muitos anos em torno daquela mágoa. Não vê outra coisa, não consegue ser feliz, não consegue caminhar, não consegue fazer mais nada porque está magoado, está ferido, se revolta contra Deus. Deus não poderia ter permitido isso, logo eu, que costumo fazer as coisas certas, que trato todo mundo bem. Que bom, se a gente faz as coisas certas e trata todo mundo bem, bom para nós. Se o outro não fez, não é um problema nosso. Mas nós agasalhamos aquela mágoa. É porque trazemos, como nós sempre comentamos, muitas feridas abertas na alma. E estas feridas nos expõem. Enquanto nós não nos propormos a tratar essas feridas, estaremos suscetíveis ao que vem dos outros. Consequentemente, também há reações nada agradáveis em relação aos demais. Temos que fechar essas feridas, né? E muitas delas nós trouxemos do passado, de outras vidas. Fragilidades emocionais que a gente não sabe explicar, mas que tem. Quando vamos fazer isto ou aquilo, enfrentamos fragilidades. Sentimos-nos fracos. Por quê? Porque a gente traz feridas abertas. Em outras situações somos teimosos, resistentes, não queremos entender a verdade, a realidade, e insistimos naquelas posturas que vão criando mais consequências desagradáveis ainda. E o problema é que quando a gente chega do lado de lá, a gente fala, para que eu fiquei perdendo tempo com isso? Por que eu fiquei atrás daquela mágoa, né? A pessoa tem o teu hábito de dizer assim, fulano não vale nada, mas passa a vida inteira se preocupando com aquilo que vem dele. Uai, se ele não vale nada, por que eu me preocupo com ele? Por que eu dou atenção? Por que eu me angustio, me perturbo com ele? Todo mundo vale. Claro que vale. Ele vale sim. Tem alguma coisa entre eu e ele que faz com que os meus sentimentos não estejam muito bem com ele. Mas ele é um filho de Deus. E vai chegar à mesma destinação que eu. O fato de eu me enganar e do outro se enganar não quer dizer que nós sejamos menores aos olhos de Deus, que dá a todos a mesma oportunidade de crescimento. Cabe-nos fortalecer. O único jeito da gente se fortalecer para enfrentar a vida com mais dignidade é tratar as feridas.
Mas a gente precisa saber quais são essas feridas, né? Esta viagem para dentro ajuda a gente a ir observando um pouco de nós, verificando onde que a nossa ferida está mais exposta, né? Então, nós comentávamos a respeito da reencarnação na semana passada, do item da Joana, né? Onde ela fala nascer de novo no corpo. É uma necessidade. O espírito precisa nascer de novo. Jesus fala que quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus, não vai ver o reino de Deus. Ou seja, nós temos que nascer de novo, para a gente poder construir o reino de Deus dentro de nós. E numa vida só isso não é possível, porque só através de muitas experiências, do grande aprendizado que nós vamos ter que fazer, é que nós vamos construindo esse reino de Deus dentro de nós, um lugar onde nós iremos habitar, independente de qualquer lugar onde estejamos. Comentamos sempre, repito, os espíritos angélicos, os anjos não estão no céu, porque o céu não existe, como nós imaginamos. Os anjos estão lá nas regiões infernais, estão lá nos postos de socorro das regiões umbralinas, estão aqui, no meio da humanidade, trabalhando por nós, nos ajudando a ser melhores. Eles, reconhecendo a fraqueza de quem está na retaguarda, fazem o quê? Tentam ajudar a gente a prosseguir, porque já construíram o céu dentro deles, então não precisam de um lugar. Para um espírito venerando, não teria sentido nenhum ficar num lugar voando de um lado para o outro, com as asinhas, como aficiona aí as religiões, né? E não tendo nada para fazer. Pelo contrário, eles são obreiros de Deus, semeadores de luz em todo o universo. Então eles vão por toda parte tentando resgatar as almas e ajudá-las a progredir. É o irmão mais velho que cuida do irmãozinho menor. Na falta do pai e da mãe, né? Ele olha e ele faz o quê? Sou eu que tenho que cuidar. Sou eu que tenho que trocar a fralda, dar o TT, não é? É o mais velho que vai cuidar do menorzinho. Então são eles que cuidam de nós, porque ainda nós não sabemos o que nós fazemos direito. Então nascer de novo é uma necessidade, é um imperativo da lei, né? Aí a Joana diz assim, analisando a lei de causa e efeito, os imperativos da evolução se fazem mediante o ressarcir dos enganos, dos erros, dos delitos, retificando-os. Então a reencarnação não é para pagar dívida, é para retificar o caminho. O que não ficou bem feito precisa ser refeito. Não é pagar. Bom, eu prejudiquei alguém, agora eu tenho que pagar. Então agora eu vou pagar, vou sofrer, vou pagar. Não, vou retificar o caminho. Eu vou fazer direito aquilo que não foi bem feito. Se eu derrubei uma parede, eu vou ter que reconstruí-la. Isso não é pagar, é retificar o que a gente fez, onde a gente se enganou. Então eu vou colocar lá a massa de novo, os tijolinhos de novo, deixar tudo prontinho outra vez. Fala, pronto, está aqui, está refeito a dificuldade. E se no caso o problema for com o semelhante, vai acontecer o quê? Eu vou retificar a minha dificuldade com ele. Eu vou propor a ele a reconciliação. Vou conviver para me reconciliar. E essa reconciliação vai me dar a oportunidade de conquistá-lo para o único objetivo ao qual todos nós fomos criados por Deus, o amor, que é a lei que vige em todo o universo. Todos nós caminharemos para o amor. Então, se tudo que nós fizemos que estiver fora da lei de amor, nós vamos ter que retificar. Então, a reencarnação é para isso, não é para pagar dívidas, para retificar, corrigir débitos, resolver os problemas, né? Então, é muito interessante essa visão do Espiritismo. Ressarcir os enganos, devolver, né? Reconstruir. O que não foi correto, o que não foi bom, nós vamos ter que repor no lugar. Para que a gente aprenda o que deve e o que não deve fazer. Nós não repetimos uma tarefa aqui no mundo material várias vezes até aprendermos. O aluno não vai na faculdade ou na escola e com uma vez só, com raras exceções, ele aprende a lição. Ele vai ter que estudar várias vezes, vai ter que fazer uma prova para verificar o seu conhecimento. Então, é essa necessidade. E aí uma outra parte muito importante também da reencarnação, aprimorar as tendências superiores que passam a desabrochar. Porque no momento em que eu começo a entender que eu não devo prejudicar ninguém, que eu devo agir corretamente, que eu devo ir retificando a minha caminhada quando eu erro, eu vou estimulando a minha natureza o quê? Os valores melhores. E eles vão crescendo dentro de mim para me tornar uma outra pessoa, que é o objetivo da minha reencarnação. Nós viemos na Terra para nos tornarmos melhores. Então, à medida que a reencarnação vai andando, o processo reencarnatório vai se adiantando, o espírito vai tomando ciência das suas necessidades.
aprimorando suas tendências superiores. Porque as inferiores, essas nós as temos em muito. As nossas tendências inferiores puxam a gente para vários caminhos que não são os ideais. Para o vício físico, a bebida, o sexo, o cigarro, a droga, o excesso da comida e assim por diante. Há muitos vícios físicos, né? Tem gente que é viciado em medicação, em remédio. Eu não consigo dormir direito. Então toma 3, 4, não estou dizendo que não deve fazer isso por orientação do médico, deve atender o que o médico indicar. Mas não é só o remédio que vai me fazer dormir direito. Tem alguma coisa dentro de mim que me impede de dormir direito. A medicação vai fazer só o quê? Ela vai agir na minha parte, na minha área cerebral, me induzindo a um sono forçado, mas na verdade eu deveria dormir tranquilamente. Por que não durmo? Porque existe alguma coisa dentro da minha alma que me impede de dormir direito. E eu vou ter que descobrir isto. Agora, a prática do bem, a busca do exercício dos valores melhores, vão fazendo o quê? Vão fechando as feridas abertas e reformando a minha natureza. De tal maneira que ao cabo de algum tempo eu começo a me ver diferente, a sentir diferente, a ter tranquilidade. E vou lentamente, então, necessitando menos dos remédios, necessitando menos daquilo que ainda é o artifício que eu uso para poder me sentir melhor. Enquanto eu tento me sentir melhor de fora para dentro, vou trabalhando para um dia sentir melhor de dentro para fora, que é o objetivo da existência. O grande barulho das nossas dificuldades, das pendências do passado, daquilo que nós trouxemos mal resolvidos do ontem, esse barulho todo não deixa a gente dormir, não deixa a gente se acalmar, torna a gente ansioso, faz a gente antecipar fracassos. Eu não vou conseguir. Quantas vezes? Isso não é para mim. Mas você nem tentou. Mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Aquela prova é muito difícil. Nós não sabemos qual experiência está reservada para nós. Temos que fazer aquilo que estiver na nossa caminhada. Mas nós somos ansiosos, antecipamos fracassos. Por quê? Porque temos lembrança inconsciente, né? Lembrança inconsciente do ontem, dos fracassos do ontem. De onde nós abandonamos as tarefas, deixamos por fazer, não cuidamos direito dos deveres que deveríamos empreender em relação à vida. E aí, essa insegurança reencarna conosco, nasce conosco, como um gerador de impulsos que nos puxam para baixo, dos quais nós temos que nos livrar e lutar contra eles. Mas como é que a gente luta contra ele? Só dizendo, eu vou fazer aquela prova, eu vou enfrentar, eu vou fazer tal coisa. Só isso? Isso é um caminho, mas não é o único. Eu preciso me fortalecer. E o fortalecimento espiritual, ele se dá através do exercício de espiritualidade. Se eu não exercitar a minha espiritualidade, vou permanecer como um homem corpóreo. Eu preciso viver no mundo como um homem espiritual e não um homem corpóreo. Um homem espiritual que vive no corpo, um ser espiritual. Eu vivo como um homem corpóreo, como um corpo que se comporta, uma mente que pensa, um coração que sente, mas tudo fisicamente. Tem que me lembrar que eu sou um espírito e que o que eu sinto não é o produto de hoje, das minhas vivências hoje, é o produto de tudo que eu já vivi até hoje. E isso inclui milhares de anos para trás. Não só essa existência. Eu tenho 40 anos, eu tenho 50, eu tenho 80. Pois é. Esse 80 seu está somado a milhares de outros anos que você já viveu. E é isso, esse produto, né, dessa experiência toda equivale agora no que eu sou. Então, esse conteúdo que eu tenho que alterar. Esse conteúdo que vem comigo há muito tempo. O enfrentamento hoje das nossas necessidades, sem esmorecer. Pode até tremer, mas não pode desistir. A pessoa está lá, eu vou fazer, não vou conseguir, né? Dá aquele friozinho da barriga, dá aquele aperto no coração, aquele nó na garganta, mas eu vou fazer. Eu preciso fazer. Tem que enfrentar. Temos que enfrentar. Esse enfrentamento faz o quê? Arquiva na alma, grava no espírito uma outra informação que contrapõe aquela que a gente tem. Você é um fracassado. Você não serve para nada. Você não vai conseguir. Aí a gente coloca na alma uma outra informação. Eu consigo sim. Eu posso sim. Eu não sou digno, eu não tenho condição, eu não mereço. Quanta gente que fala assim, eu não consigo ser feliz. Mas ele mal percebe que ele mesmo obsta com um anteparo na sua própria felicidade. Porque inconscientemente acha que não tem condição, não merece ser feliz.
Quantas vezes acontece uma coisa boa na nossa vida, a gente fala assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas por quê? Olha, quando vai indo tudo bem, não sei não. Mas por que não pode ir tudo bem? Nós temos uma ideia implícita, uma ideia no inconsciente de que a gente não pode ser feliz, de que coisa boa não pode acontecer pra gente, só coisa ruim. Coisa boa pode acontecer sim, e deve acontecer. Porque a vida é um eterno renovar. Deus quer que a gente seja feliz, não que a gente sofra. Agora, carregando as cargas do fracasso do ontem, hoje nós nos sentimos fragilizados. Mas enfrentando as experiências que a vida vai nos apresentando, sem fugir delas. Conviver, por exemplo, com alguém difícil. É óbvio que que é complicado. Se tem uma pessoa difícil no seu convívio, é difícil conviver com ela. A palavra diz, difícil, né? Não é fácil conviver com uma pessoa complicada, que tem um coração duro, que tem uma visão diferente da vida, que você vê que está... Não que a gente seja perfeito, mas que ostensivamente a gente está percebendo que aquele não é o melhor caminho. Porque a gente já entende diferente. Afastá-la de nós vai adiantar? Não. Conviver pacificamente com ela, dando mais exemplos do que falando, vai ser a oportunidade que nós vamos ter de o quê? De construir no nosso coração cada vez mais uma força moral muito grande, que é aquela de aceitar os outros como eles são, para que possamos também aceitarmos-nos como somos. Porque quando nós não aceitamos os outros do jeito que eles são, nós também não nos aceitamos como somos. É a mesma medida. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos, falou Jesus. Não é todo mundo falar, quando eu morrer, aí eu vou lá, um tribunal vai pegar uma medida e vai me medir do jeitinho que eu medi o outro. Não, senhor. É aqui mesmo, enquanto você está vivendo. O que você usar de critério para avaliar o teu semelhante é o que você vai usar para consigo mesmo. Toda pessoa muito dura, muito inflexível, muito cobra demais, que exige o comportamento, postura dos outros, faz a mesma coisa em relação a si mesmo. Sofre terrivelmente. Porque qualquer coisa que faça, por mínima que seja, provoca uma erupção violenta no seu interior. É um vulcão que explode lançando lava para todo lado. Eu contei esses dias numa palestra uma história de um senhor que tinha muito seguro, uma pessoa que ele era o patrão da família, não era nem o pai ou o avô, era o patrão da família, porque ele que mandava. Determinava tudo, era um senhor, era forte, determinado. Não é o Kikão não, viu, que é o grandão. Quando fala grandão, todo mundo olha pro Kiko. Nada a ver. O cara era forte, determinado, ele tal, e cuidava de todo mundo. O velho tinha muito dinheiro, então todo mundo vivia nas barbas dele. E ele dava todas as cartas. Tá bom. Foi andando, tal. Essa fortaleza ilusória, ela é muito perigosa, porque ele teve um enfrentamento na vida dele, que nós não vamos por descrição aqui dizer o que foi. Aquele enfrentamento que, não estou dizendo que é fácil, mas que talvez uma outra pessoa conseguiria passar com tranquilidade, ele tombou. Entrou num processo depressivo profundo e ele dizia exatamente isso. Isso não podia ter acontecido comigo. Não podia. Como não? Nós não estamos aqui na vida sujeito a tudo? Somos almas em aprendizado. Estamos na experiência da vida. Qualquer coisa pode acontecer conosco. Qualquer enfrentamento pode vir para nós. E ele dizia, isso não poderia ter acontecido comigo. Produto final, suicídio. Suicídio. Dolorosamente, o suicídio. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos, disse Jesus. Então, ou seja, o critério que eu uso para avaliar os outros é o mesmo que eu uso para avaliar-me. Então, se eu não tenho resistência moral, bom, o fato de ser tão duro e inflexível com os outros já mostra que eu não tenho resistência moral. Porque o homem bom, ele não se importa com nada. O homem bom aceita todo mundo como é. O homem bom compreende todo mundo como é. E não exige nada de ninguém. É doce, é afável, é eterno. Multiplica serviços, não exige nada de ninguém, não pede nada. Mas todo aquele que só pede, que determina, que manda, que mostra... E esse senhor, com todo o lamento possível, ele dizia assim, vocês têm que fazer como eu faço. Como assim? Olha para mim para ver como é que faz. Nós não somos referências para ninguém, nenhum de nós. Mas por outro lado, diz o Espírito Irmão José, todo mundo nos observa.
E para algumas pessoas nós podemos ser inclusive referências. Temos que ter muito cuidado com o nosso jeito de ser, porque nós podemos ser referência para alguns. Referências. Então temos que buscar uma vivência boa. Agora, diminuir a intensidade do quê? Do rigor com que nós olhamos para os outros. Olhar com mais maleabilidade, com mais doçura, com mais ternura, com mais compreensão. Porque a medida é a mesma. O espírito que não consegue avaliar-se bem, também não avalia bem os outros. Em contrapartida, quando tem um problema, tomba. Porque a consciência o avalia também com o mesmo rigor. E se você não tiver, né, um produto interior bom para naquele momento valer, o que acontece? É o fundo do poço mesmo. Aí a gente bate vencido ao fundo do poço. Pode falar, Pedro. Mas no campo da responsabilidade paterna, materna, você tem que exigir certo comportamento do filho, da criança, né? Você, digamos assim, tem que falar, olha, faça assim, não faça assado, né? Mas isso parece que é um pouco diferente. Como é que funciona? É diferente. Na condição de pais, né, nós trazemos a responsabilidade de apontar caminhos. E você deve apontar. O problema é os sentimentos que você desenvolve em relação quando faz isso, né? Por exemplo, há pais que desenvolvem sentimentos muito ruins em relação aos filhos porque eles não seguem pelo caminho que eles estão indicando. Na verdade, o pai e a mãe é um apontador de caminhos, né? Nós comentamos num outro momento, e a espiritualidade nos diz que ninguém educa ninguém. O espírito se educa, ele se auto-ilumina. Ele pega o que você deu e se ilumina, ou não. Então, o grande problema nosso é querermos que os outros façam o que a gente está indicando que tem que fazer. Então, até que, no caso da criança, até que ela possa governar-se sozinha, controlar a sua vida, é claro que os pais têm que determinar. Isso não há dúvida, né? Não há dúvida. Mas nessa outra colocação que nós estávamos falando, não é realmente crianças, não. É a pessoa querer controlar tudo e todo mundo, para que tudo e todo mundo haja segundo a visão que ele está indicando, né? Sendo ele a fortaleza e o dono da verdade em todos os sentidos. Esse espírito que acha que é o dono da verdade, mesmo os pais, se acharem que são o dono da verdade, também vão tombar. Uma coisa é você sentir que você deve direcionar o seu filho para determinado campo e lutar para que ele faça. Outra coisa é achar que é o dono da verdade e ficar irado, magoado, ferido. E eu já vi pais dizerem assim, olha o absurdo que a gente chega. Um pai determinou para o filho fazer tal coisa. Às vezes a mãe ou o pai interfere na determinação que um ou outro deu, o outro se magoa e fala assim, agora o filho é teu, cuida você, o problema é teu. Toma que o filho é teu, eu não quero nem saber mais dele. Não foi você que contrariou minhas ordens, então agora você cuida dele. Geralmente está ligado ao orgulho. Exatamente, aí está mais ligado ao orgulho do que ao dever, né? Agora, quando você indicou o caminho, quando você orientou, e até que ele tenha condição de se conduzir sozinho, com certeza você vai ter que impor. Porque ele não tem condição de caminhar sozinho. A partir do momento que ele tiver condição de caminhar sozinho, aí vai ser só apontar caminho mesmo. Porque aí você não vai poder fazer mais nada. Ele vai utilizar o que você deu, o conteúdo que você ofereceu e vai servir. Agora, o exemplo é muito mais forte do que as palavras, né? Muito mais forte. Exemplificar. Pai e mãe é exemplificação. Muito mais do que palavra. Se você disser ao teu filho, não faça isso ou não faça aquilo, e você fizer ou não fazer, ele não vai entender isso como uma informação boa. Ele vai vacilar na hora da decisão dele. Então é diferente, né? Agora, esse que nós colocamos, essa pessoa, ele achava que ele era o dono da verdade. E como ele tinha provavelmente o dinheiro maior da família, né? Todo mundo tinha que atender às vontades. As asas todas, né, sobre aqueles com quem ele comandava, de maneira até um tanto despótica, né? Então, essa certeza da fortaleza, na verdade, é um orgulho. Eu sou forte, eu sou determinado, eu sou uma parede, né? Mas parede cai, ou não cai. Você pode construir um edifício muito bem feito. Se der um tremor de terra, dependendo da intensidade desse tremor, o edifício vem abaixo. Toda a parede tomba. Eu não sei se foi você mesmo, Pedro, que falou outro dia do exemplo do bambu, né? Contou a história do bambu, que as árvores, os galhos quebram, e o bambu não, ele verga até o chão e fica de pé depois, com a tempestade. Por quê? Porque nós temos que ser flexíveis, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede indulgentes para com o vosso irmão e severo para convosco mesmo. A vigilância só pode acontecer em relação a nós. Aos outros,
a flexibilidade, a doçura, a firmeza que não é dureza, ser firme não é ser duro, né? Não é mostrar tirania, mas mostrar autoridade. A autoridade não é tirania. Só que isso a gente conquista, né, ao longo do caminho. E só tendo autoridade moral para conseguir fazer isso. Porque as pessoas sentem quem somos. Não tem jeito de a gente disfarçar quem é para os outros. A nossa palavra, quando sai da nossa boca, ela sai carregada do magnetismo, dos sentimentos que a gente possui. Então só dizer a alguém, faça isso ou faça aquilo, não adianta. Se não houver uma verdade, uma confirmação magnética, irradiada dos verdadeiros valores do coração, aquilo que você disser não vai ter valor algum. O outro não vai entender aquilo como uma necessidade. Então é preciso que o coração também participe da nossa fala. E se Jesus fala, a boca fala, do que está cheio, o coração. Se não há valores superiores no coração, o que vão significar as nossas palavras? Praticamente nada. Serão palavras lançadas ao vento, que não terão valores nenhum, não terá valor algum. Né? Então a gente tem que meditar sobre isso. Essa autoridade moral se conquista na vivência. Vivendo, né, bem, conforme os valores do Evangelho, eu vou construindo essa autoridade moral. Não é para os outros. Claro que os outros vão se beneficiar disso, porque sentindo mais segurança em conviver conosco, eles também vão conseguir caminhar bem. Mas o mais importante de tudo isso não é os outros, somos nós. Porque quando eu adquiro autossegurança, quando eu me sinto mais forte, mais determinado, isso é bom para mim. E eu vou caminhar mais feliz. Vou ter menos problemas e vou auxiliar mais. Quando, na verdade, o que acontece hoje no mundo é o inverso. Nós temos muitos problemas e auxiliamos pouco. Porque os nossos problemas, eles vetam a possibilidade da gente fazer alguma coisa. Quando a gente vai se levantar para fazer alguma coisa, o problema pega a gente pela cabeça e senta aí. Não sai daí não que você é um fracassado. Você não serve para nada. E a gente senta e fica. Tá vendo? Ó? Não tenho força. Eu vi uma amiga, ela dizia assim, eu tô lá em casa, quando eu falo que eu vou no Samaritano, me dá uma moleza. Aí eu falo, vou tirar um cochilozinho antes de ir. Falta meia hora. Acorda 3 horas depois. Mas é isso mesmo que acontece. Não é isso que acontece? Mas se alguém chegar com uma passagem aérea, viagem para Dubai, saindo daqui a 2 horas. Mas como é que eu vou chegar no aeroporto em 2 horas, meu filho? O sujeito dá um jeito e chega. Não dá moleza nenhuma, né? Que moleza nada, dá um, né? O interessante é que o orgulhoso, mesmo quando ele se faz de coitadinho, ele é orgulhoso também. E ele não entende isso. O orgulho é de todo jeito. Não adianta ele se fazer de coitadinho. Pois é, isso mesmo. Viu como que é interessante? Quando se faz, né? Por quê? Porque passear para o outro lado do mundo não incomoda, mas mudar incomoda. Modificar valores incomoda. Só a possibilidade de aceitar a Margarida do jeito que ela é, ou o Joaquim do jeito que ele é, ai meu Deus do céu, isso dá um trabalho. E o pior é que quando você começa a aceitar o outro como ele é, aí que ele começa a aprontar. Aí que o bicho pega. Aí fica pior. Testando. Tem um amigo que ele falava assim, aí o bicho atenta. O bicho, porque eles acreditam no diabo, então ele fala que aí o bicho atenta. Não é que o bicho atenta. É que nós também não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos rodeados de espíritos que comungam conosco no dia a dia. É óbvio que se você está tentando mudar uma postura, eles vão fazer tudo para que você tenha um outro sentimento. Mas a perseverança, né? A perseverança nessa postura é que vai desestimular aqueles que estão tentando nos desequilibrar e também vai nos dar autoconfiança. Porque toda vez que eu faço uma coisa certa, eu digo a mim mesmo, tá vendo? Você não é aquela porcaria que você pensa que é. Você é nobre, você tem condição, você pode. Insista. Essas são as informações e são as ideias que nós começamos a passar para a gente mesmo. Então a gente vai se levantando. Porque olha, fazer alguma coisa no campo do bem, né? Se você marcar uma tarde de maquiagem no cabeleireiro, no maquiador, meu filho, não tem sono que aparece. É uma beleza, né?
Se marcar um futebolzinho, no caso do homem, lá para depois das 3 horas da tarde, é 2 horas, né? Depois do almoço, não tem problema nenhum. Ah, beleza. Olha, É exatamente assim, viu? mas marcou uma atividade onde você tenha que se doar, dá um desânimo, dá uma moleza. O que é isso? É as mensagens de negativismo que nós temos na alma que diz assim pra gente: não adianta você fazer nada, você não presta. Você não entendeu ainda que você não vale nada? Não vai lá não vai virar nada. Isso não vai te ajudar em nada. Continue sendo como você é. E aí a gente senta de novo. Como uma mão gigantesca que empurrasse para baixo. Aí você tem que botar a mão na cabeça, tirar a mão, falar: sai daí, eu vou sim. E vem cambaleando de sono, mas vem. Dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá coceira, dá de tudo para você não vir. Vem coçando, mas venha. Visita. Chega a visita, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei nas atividades espirituais, eu tive que, sabe o que eu tive que fazer para conseguir chegar nas atividades? Eu saía de casa 2 horas antes. Porque faltando 40 minutos, 50, meia hora, chegava gente. Sempre chegava alguém. Não tinha jeito. Sempre chegava alguém. E gente que sabia que nós tínhamos atividade naquele horário, tinha atividade que eu precisava, tinha que chegar no grupo mediúnico até às 8. Quando era 7h20, e como é que você vai fazer? Aí eu falei: já sei o que eu vou fazer. 2 horas antes, eu passava na casa de alguém, onde fosse. Passava ou vinha direto para o centro, 2 horas antes. Acabou o problema. Aí não aparece mais ninguém para te boicotar. Aí quando chegava em casa, alguém veio me procurou, mãe? Não, ninguém te procurou. Interessante, né? Se fica, aparece. Se você sai, não vai. Mas não vai por quê? Não vai porque você não abriu o campo. A nossa vontade é soberana. Nós determinamos o que nós temos que fazer. Nós determinamos o que nós queremos para a nossa vida. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos interferir na nossa própria caminhada, positivamente, como interferimos negativamente. A gente determina o que fazer e o que não fazer. Né? O que nos falta para isso? A boa vontade. Porque amar, nós já temos bastante. Só em relação à mudança, viu? Porque em relação a outras coisas a gente tem muita vontade, né? Tem que fazer assim. Ó, eu vou só almoço, então não tem mais. Tá certo. Aí já aprenderam, então vai no almoço, quando eles passam vaza. Botar uma plaquinha no portão, fui. Porque você era acostumado a ir lá almoçar, lá. Mas não fala pra onde não, viu? Põe fui, 3 pontinhos. Põe uma reticência pra... Se quiser nem cá, à vontade, mas só almoço. Agora Olha o que a Joana fala, isso tudo que nós falamos. Esse processo, todavia, é semelhante a um parto transcendental. Gera aflições no começo, a fim de facultar e favorecer a vida logo mais. É aflitivo isso. Por quê? Porque nós estamos condicionados intimamente em outros sentimentos. É aflitivo, é um parto. A gente acostuma ao... Nós estamos mal acostumados no sentido literal da palavra, né? Nós estamos condicionados a um comportamento indevido, a um comportamento comodista, se não indevido, comodista, que nos mantém naquela posição, naquela zona de conforto. Nós estamos infelizes, mas estamos confortavelmente infelizes, né? Eu estou muito bem, eu estou confortavelmente instalado na minha infelicidade. Ai, que beleza! E ainda orgulha-se dizer para todo mundo que é infeliz. Eu sou infeliz. E gosta, né? E sai todo orgulhoso de ter dito ao outro que é infeliz. Está confortavelmente instalado na infelicidade. Mas não quer deixar a infelicidade. Sem esse movimento na direção da mudança, né, nós não vamos melhorar. E não vamos deixar de sofrer. Porque nós temos que fazer o quê? Potencializar os valores melhores. O único jeito de a gente poder ir adquirindo segurança. De onde vocês acham que vem o brilho dos olhos daquelas pessoas que são felizes? Vocês já tiveram contato com alguém que é feliz?
A pessoa tem brilho nos olhos. E não importa quanto, ou como, ou quando você conversa com ela, ou peça, ou fale, ela está sempre bem. Se você conversar com ela, ela sempre tem uma palavra otimista, sempre tem uma visão boa da vida. E normalmente são pessoas, a maioria destes estão entre aqueles que não têm nada. Não estão entre aqueles que têm tudo. Claro que existem as exceções. Conheço uma senhora, ela é dona de muitas posses, tem muita coisa, é uma pessoa que teria tudo para ser arrogante, ser nariz empinado, ela é uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Mais humildes. Daquela que não tem coragem de, na hora da refeição principal, de colocar a mesa como ela está acostumada no seu processo de educação, para não ferir as suscetibilidades dos seus serviçais que ela coloca na mesa para comer junto com eles. Ela não veste a mesa com o rigor que ela foi educada, para não ferir a suscetibilidade deles. Depois, nas festas de família, quando tem alguma coisa diferente, só eles, aí ela coloca a mesa a rigor como estão acostumados, mas quando estão com eles ela não faz isso, para não humilhá-los. Conheci também uma outra pessoa que já desencarnou, uma alma muito querida do meu coração, uma alma extremamente refinada, um dos músicos mais refinados que eu já conheci. Era uma dama, uma pessoa delicadíssima, teve problemas sérios com convivência com o marido, que não era muito responsável, teve uma filha excepcional, cuidou dessa filha com todo carinho, com todo amor, com toda a gana possível. E era extremamente gentil e tinha a casa sempre cheia de pessoas que ela ensinava música, cantava junto e recebia as pessoas. A felicidade dela era receber as pessoas para poder alegrar a vida das pessoas. Nunca vi no rosto daquela mulher qualquer tipo de condenação a quem quer que seja. Nunca percebi, nem em palavras, nem num olhar, nem um gesto dela, qualquer coisa que menosprezasse quem quer que seja. Não tinha problemas? Tinha sim. Eu não acredito que qualquer um de nós quisesse a vida dela, não. Mas era uma pessoa feliz. Extremamente feliz. Conseguiu ajudar o marido, ajudou esse espírito que reencarnou numa condição de dependência muito grande, trazendo limitações no corpo muito sérias. Foi até o desencarne com toda a dedicação, com todo o carinho, uma pessoa criada em ambiente refinado, requintado, que mergulhou aqui no sertão do Noroeste Paulista, quando aqui não tinha nada, e veio trazer luz em volta de todos aqueles que conviveram com ela. Então não são as adversidades, não é o lugar onde a gente está, não é o que nós estamos fazendo, não é como estamos, não é nada disso que impede a felicidade da gente. É a forma como nós olhamos para a vida, é o que existe dentro de nós que nos faz infeliz. Não é nada que nos falte. Não falta nada. Nenhum de nós que estamos aqui tem algum motivo para reclamar da vida. Nenhum de nós. Pelo menos de minha parte, eu não acredito que eu tenha alguma coisa que eu possa dizer a Deus, estou reclamando disso. Jamais. Eu sempre digo que eu tenho muito mais do que eu preciso. Muito mais do que eu preciso. Então, esta visão nossa é que faz a gente sentir isso. E a falta de valores nobres, né? Esse aqui é o problema. Falta valores nobres que sustentem a nossa paz. Eles que vão sustentar a nossa paz, não é o que nós vamos receber. Se a vida nos der tudo o que nós gostaríamos de ganhar, nem por isso seríamos um dia mais felizes. Nem por isso. Como eu disse que tem gente que está confortavelmente instalado dentro da infelicidade, tem gente que está confortavelmente instalado dentro de uma vida muito boa. E nem por isso é feliz. Nem por isso é feliz. Porque a felicidade é um estado de alma que nós temos que construir, né? Dentro dessa visão boa que nós precisamos ter de nós mesmos. Mas só que essa visão não vai nascer assim, porque a gente quer, eu vou ser feliz. Tudo bem, já é um caminho, né? Mas ela diz assim, no começo é difícil, é aflitivo, porque a gente vai andar na contramão da nossa natureza. Sempre que você quiser fazer o bem, alguma coisa dentro de você vai falar assim, não faça. Não faça não. Fique aí do jeito que você está. Dá trabalho. Para quê?
Nas tardes de sábado, é melhor você dormir, meu filho. Você trabalhou a semana inteira. Descansa. E a vida vai passando. E nós descansando. E a vida passando. E a gente descansando. Aí chega do outro lado e fala assim, meu Deus do céu, eu joguei a vida fora. Eu não fui na terra para dormir. Também, mas não só para isso. E segundo Joana, né? Ela diz que um dos lamentos mais terríveis do espírito é esse, exatamente esse. É o tempo perdido. É de olhar para a existência e ver que podia ter feito mais e não fez. O tempo perdido ele é. O tempo que nós desperdiçamos, ao invés de amar aquele que estavam do nosso lado, a gente passou o tempo criticando ele. Censurando todo mundo, brigando com todo mundo, sendo antipático, sendo azedo, sendo duro, sendo inflexível. Vocês acham que Deus está ligando para a nossa má vontade? Claro que não. Para o nosso chilique, Ele não está ligando para o nosso chilique. A gente pode ter chilique à vontade. Sabe como que Deus faz com a gente? O mesmo que a gente faz com a criança quando ela começa a fazer birra. Tá bom, fica aí. Vai que você cansar de chorar, de espernear, de se arranhar no chão, eu vou aí e te pego, e agora? Vamos conversar, o que você quer? Não é isso que a gente faz com a criança? Deus também não se importa, porque Ele sabe que nós somos eternos. Se a gente não subir hoje, não crescer hoje, vai crescer amanhã. Não crescer amanhã, vai crescer depois. Mas toda vez que você levantar as mãos para o céu, Senhor, me ajude, Ele ajuda instantaneamente. Imediatamente é designado uma alma veneranda que fica do nosso lado e pergunta, o que é que você quer, meu filho? Instantaneamente. O Dr. Bezerra de Menezes diz que todas as preces são ouvidas por Deus. Todas elas. Todas as preces. O que você pedir, até as coisas mais absurdas do mundo, é ouvido por Deus. Pode ser que você não receba como pediu, mas Ele vai te atender. Tudo é atendido. Então, quando você fala, meu Deus, antes de terminar o Deus, já tem alguém aqui do lado. O que é que foi, meu filho? O que é que você precisa? Então, falta pra gente o quê? A boa vontade, a vontade de fazer. Isto, se nós quisermos ser felizes, deixar de sofrer, compreender um pouco mais de nós mesmos, né? Auxiliando os outros, a gente vai se entendendo. Tentando se entender sozinho não dá. Só olhando para a gente mesmo, esse processo é bom, mas é insuficiente. A gente se entende a partir do outro. Quando eu passo a visitar uma família que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem ninguém que os ame, que está doente, que está aflito, eu começo a avaliar a minha vida. Aí eu olho e falo, eu tenho muito mais do que ele tem. Eu sou muito mais feliz do que ele é. Quando você vai visitar lares e vê senhorinhas simples, cheias de filhos, com maridos alcoólatras, que estão para ir para a rua, que não estão nem aí para elas, elas trabalham a morrer para cuidar daquelas crianças. Aí a gente vai achar que o nosso filho é difícil. Meu filho é difícil? Difícil é essa vida aqui. Difícil é isso que essa criatura está enfrentando. Então, sem fazer o exercício da convivência, não tem como a gente se entender. Mesmo nas nossas instituições religiosas, se nós não convivemos entre nós, só viermos aqui para fazer as tarefas e irmos embora, por que Joana Maria Dolores nos propôs isso desde que nós fundamos a casa? A terapia do afeto, para que nós pudéssemos conviver. Convivendo, nós passamos a o quê? A exercitar os nossos sentimentos uns com os outros. Nos transformamos numa família, porque enquanto nós nos transformarmos numa família, nós não vamos servir bem também. Porque eu preciso servir ao lado do meu irmão, não ao lado do meu adversário. Mas tem gente que faz do seu irmão de casa, de trabalho, um adversário. Como é que eu posso me sentar numa reunião mediúnica do lado do meu adversário? Eu vou servir, vou doar o quê? Eu tenho que me transformar aquele que está do meu lado no meu irmão. Senão eu não vou conseguir servir. Como vou servir desse jeito? Se eu vou para minha casa e sento do lado do meu marido ou a minha esposa é um adversário para mim, como é que eu vou conseguir ter uma família feliz? Como eu vou conseguir transformar a minha casa num lar? Se eu olho para o meu filho e por causa do comportamento dele, da forma dele agir, eu me transformei no inimigo dele. Pode ser que essa inimizade já venha de outras vidas, mas eu preciso aproveitar o tempo para resgatar essa alma, ou resgatar o meu sentimento em relação a ele. Como que eu vou fazer isso? Se eu não transformo aqueles que estão comigo em meus irmãos, como que eu vou desenvolver sentimentos positivos para aprender a me aceitar, para aprender a ser feliz do jeito que eu sou, com as coisas que eu tenho, do jeito que eu estou? Como que eu vou fazer isso? Se eu não consigo transformar a outra pessoa no meu irmão.
Por isso disse a benfeitora, quando nós queríamos construir essa casa: construam primeiro a casa em vossos corações, e depois a casa material vai se concretizar. Nós passamos anos trabalhando a afetividade entre nós, até que um dia, sem que a gente soubesse, nós estávamos construindo sem saber. Já tínhamos iniciado a construção e nem tínhamos dado-nos conta disso. Porque nós trabalhamos primeiro a afetividade entre nós. Ou nós fazemos isso, ou tudo que a gente constrói é uma ilusão. Um castelo de cartas que desmorona. Quantas pessoas constroem castelo de cartas, né? Castelo na areia, que vem o vento, dissolve tudo. Temos que solidificar o sentimento. E isso aprendendo a conviver com o outro. Porque através do outro a gente vai educar o sentimento. Foi o que nós colocamos há um instante atrás. Nós não vamos nos melhorar, crescer apenas propondo mudanças a nós. Só avaliando quem somos e descobrindo os enganos. Mas convivendo com o nosso semelhante. Propondo-nos a caridade, propondo-nos a boa convivência. Aí nós vamos mudando, porque nós vamos nos aceitando como somos. A maior parte dos nossos sofrimentos é um processo de rebeldia íntima. Nós comentávamos na última palestra que a espiritualidade nos orientou a que conversássemos, né, sobre a cegueira espiritual. E os espíritos diziam que é nesta cegueira que os rebeldes se contorcem. Se nós não criamos esse entendimento que nós acabamos de falar, nós nos rebelamos contra Deus, contra tudo. E aí a gente olha no espelho e não gosta do que vê. Aí quer mudar o cabelo, quer mudar o rosto, tal. Pode até mudar, mas o que isso vai adiantar? A gente não é feliz ou infeliz por causa da imagem que a gente vê no espelho. Se for por causa de beleza, o Chico sempre falava que ele usava até uma peruquinha para poder, ele falava assim, para os outros olharem para mim, para diminuir a feiura. Que ele se achava tão feio que ele precisava de usar alguma coisinha para poder disfarçar a feiura dele. Imagina se alguém achava o Chico feio. Todo mundo que olhava para ele amava o Chico, era um anjo, que todo mundo queria ficar perto. Todo mundo queria dividir o tempo, o espaço com ele. Porque a beleza vinha de onde? É de dentro. A gente olha às vezes para algum casal e fala assim, não sei o que ele viu nela, ou não sei o que ela viu nele. Viu o que os teus olhos não podem ver. Leituras do semelhante a gente faz com a alma, não faz com os olhos. São almas comprometidas do ontem, que o corpo pouco importa. É o sentimento que faz que uma pessoa se ligue a outra, não é a aparência. Porque quando é a aparência, rapidamente se desfaz. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando as afeições da terra não são verdadeiras, quando não foi por amor que as pessoas se uniram, essas afeições, essas uniões se desfazem. Quando é por amor, permanece. Mas quando foi por outro interesse, o dinheiro, a beleza, outra coisa que não foi pelo sentimento, isso se desmorona. A verdadeira afeição é a do sentimento, não é a da aparência. Mas nós só conseguiremos ver isso quando estivermos melhores para conosco mesmo. Esta visão positiva e otimista é a grande proposta de Jesus para todos nós. Ele asseverou-nos que há luz no caminho onde nós trilhamos. Aprendei de mim, disse ele. Nós precisamos aprender com ele. A doçura que um dia teremos em nosso coração virá da observação dos seus ensinamentos. Quando aprendermos a perdoar, a tolerar, a ter paciência, quando amarmos uns aos outros como ele nos amou, mas sobretudo quando fizermos aos outros tudo quanto gostaríamos que os outros nos fizessem. Quando também não fizéssemos nada a ninguém que não gostaríamos que nos fosse feito. Assim apresenta-nos Jesus a proposta do bem, como um agente modelador que nos invade a alma, reconquistando-nos as regiões sombrias e escuras, onde nos encontramos escondidos e detidos, rejeitando a luz. Quando atendemos a um único convite que Ele nos faz, toda a nossa alma se inebria de esperança e de paz.
e nos sentimos melhores, com vontade de prosseguir, com vontade de caminhar. Que Ele nos abençoe os bons propósitos, mas que possamos objetivar todos os dias, deixarmos a inércia onde nos encontramos e sairmos, que seja cambaleantes, na direção da proposta ou da sua concretização. A caridade ancora-nos à própria salvação, liberta-nos das amarras, remodela-nos, altera-nos os sentimentos, nos concedendo a alegria de viver. Por isso, Senhor, que estas flores perfumadas do jardim dos nossos corações, produto das sementes pequeninas que já lançamos na alma, das amabilidades, das gentilezas que já conseguimos, possam nos inebriar os propósitos do bem e que possamos seguir concretizando-os um a um na estrada gloriosa da nossa redenção espiritual. Que assim seja.